Boa noite, minha gente. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os queridos irmãos do Instagram e os nossos queridos irmãos do Facebook que ainda estão chegando para participar conosco. Vocês são muito bem-vindos a estarmos juntos em uma transmissão online que nós, com a graça de Deus, participamos pela bondade do nosso Senhor, que dia após dia tem derramado bênçãos na sua vida. Talvez hoje seja o dia de nós agradecermos a Cristo por nossas vidas e reconhecermos nele como nosso único e suficiente Salvador. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não há outra razão, não há outro motivo que nos faça sonhar e pensar e perceber, senão Jesus Cristo e a sua maravilhosa ressurreição. Tudo que existe e acontece nas nossas vidas é fruto desse amor de Deus, dessa graça divina que já nos alcançou hoje e que certamente há de alcançar muitas pessoas nos dias em que nós vivemos, na nossa nação. É tempo de nós também orarmos ao Senhor, falarmos com Ele, tudo aquilo que nós necessitamos conhecer, aprender, entender, sentir e pensar, sempre guiados com a mente e o coração perceptiva, contemplando a beleza do nosso Deus, a maravilha que é pertencer ao reino do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos transportou das trevas, do domínio das trevas, para um reino maravilhoso, onde Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Rei e Senhor da nossa vida. Se você crê nisso, se essa é a certeza que você tem no seu coração, eu convido você a estar conosco, a abrir as suas salas de vídeo, a chamar os seus amigos e a marcá-los aqui nos comentários, para que todos nós tenhamos acesso à palavra de Deus, à adoração genuína e espontânea que parte dos lábios que proclamam que Jesus Cristo é Rei e Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, ó Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, ó Espírito Santo, confortador, regenerador e consolador das nossas vidas, Senhor, aqui o nosso muito obrigado coletivo por pertencermos ao Teu reino, Senhor. Aqui, Senhor, a nossa gratidão espontânea por entendermos quem Tu és, Senhor, e percebermos, Senhor, a necessidade de buscarmos ao Teu santo nome neste dia, nesta tarde, nesta noite, neste domingo que o Senhor preparou para que nós dedicássemos a nossa vida a adorar ao Senhor, a render graças a Ti, a louvar o Teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, não por obrigação, Senhor, mas por necessidade do coração, por amarmos ao Senhor e querermos, Senhor, a cada dia desenvolvermos esse amor e amarmos ao Senhor a cada dia mais e reconhecer a salvação que vem do Senhor e vivermos essa salvação e desenvolvermos o Teu chamado para com as nossas vidas, Senhor. Quão maravilhoso é isso, Senhor. Quão, ó Deus, gratificante e reconfortador é perceber que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, Senhor, para nos limpar dos nossos pecados, para transformar a nossa vida, Senhor, para nos dar um novo coração, Senhor. E é esse o nosso desejo aqui, buscando a Ti, Senhor, e ouvindo a Tua palavra, e entoando, Senhor, cânticos ao Teu nome, porque o Senhor é digno de ser louvado, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por este grande privilégio, por sermos, ó Deus, pessoas que se voltam para Ti, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho e para vivermos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, que nos transforma a cada dia, Senhor. Seja com este culto, Senhor, seja com tudo aquilo que nós vamos praticar, ó Deus, embora separados e distantes, mas unidos num só coração e num só espírito.
É isso que nós desejamos e te buscamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, tanto você pelo Facebook quanto pelo Instagram. Mais um domingo com muita alegria na presença do Senhor. Opa, tá mexendo aqui. E convido você a abrir sua Bíblia. Chama todos aí que estão na sua casa. Vamos pegar a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 5, de 1 a 4. 1 João, capítulo 5, de 1 a 4. Lembrando que a minha Bíblia aqui é NVI, então ela é diferente, pode ser diferente um pouco da que você tem em casa. A palavra do Senhor diz assim: a fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Amém. E convido você nesse momento a louvar o Senhor, o cântico Senhor Formoso És. Vamos cantar com muita alegria no nosso coração ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor formoso és, mais uma vez. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Essa é a nossa oração. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Cantemos mais uma vez, Senhor formoso és. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Faça essa oração junto comigo. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração genuína. O Senhor nos limpe e faça resplandecer o nosso primeiro amor. Aquele amor que você teve no seu coração.
recebendo a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esse amor que a gente canta, que a gente ora e que a gente precisa a cada dia se voltar para Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E mais uma vez convido você a fechar os seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Oremos, irmãos. Amém. Senhor Deus e amado Pai, quão formoso Tu és, ó Deus. Amém. Quão formoso Tu és, Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, Senhor, em Tua presença, Senhor. Por mais um dia, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, ao lado dos nossos irmãos, Senhor. Mesmo, Senhor, sendo cada um na sua casa, nós te louvamos por essa comunhão contigo, ó Deus. E neste momento, Senhor, como a música diz, Senhor, que o Senhor venha limpar, Senhor, que o Senhor venha limpar o nosso ser, o nosso coração neste momento, Senhor. Que possamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, ó Deus, que vai ser falada através, Senhor, do seminarista Carlos Augusto, Senhor. Que ela venha, ó Deus, acender a Tua chama, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que possamos entender a Tua palavra, Senhor. E como todo domingo falo aqui, Senhor, que possamos, através dela, ser transformados por Ti, Senhor. Porque nós não somos perfeitos, Senhor, e a cada dia precisamos melhorar, Senhor. Cada dia mais, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor. Ilumina as nossas vidas, a nossa mente, Senhor, para que atentos possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, minha gente, você que entra agora nas redes sociais e aos irmãos que continuam conosco, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Jesus é o médico dos médicos para você? Se a sua resposta for sim, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 2, verso de 1 a 10, dando prosseguimento à nossa série de pregações, que você já sabe o nome, Jesus, o médico dos médicos. Ele tem cura, ele tem bálsamo para a nossa vida, ele tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12, nós vamos nos debruçar em mais um domingo sobre mais um episódio de uma cura que Jesus fez. Nós estamos expondo de forma temática a respeito das curas de Jesus, que nos indicam de que maneira Ele é o nosso médico. Ele é o médico enviado pelo Pai para salvar a nossa vida, para curar não somente o nosso corpo, não somente as nossas enfermidades físicas, mas principalmente para salvar a nossa alma, para nos reconciliar com o Pai. Marcos capítulo 2, verso de 1 a 12, a palavra de Deus diz sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória seja ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus por tão maravilhosa revelação que Ele nos dá nesta palavra, que é mais um relato de cura e que nos apresenta basicamente qual é a maior de todas as curas, qual é a cura de que nós realmente precisamos receber da parte de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Você sabe muito bem que uma expressão popular, mas que é totalmente significativa para caracterizar e identificar o ministério terreno de Jesus, é aquela expressão que diz: nem Jesus agradou a todos. Essa é uma frase que muitos nós dizemos para muitas vezes falar que nós mesmos não somos capazes de agradar todo mundo. Por mais que a gente se esforce para fazer o bem, por mais que a gente queira ser bom para com as pessoas, o fato é que se nem Jesus agradou a todos, sendo ele perfeito, quanto mais nós, meras criaturas, pessoas imperfeitas, cheias de defeitos e cheias de necessidades. No entanto, o que eu quero acentuar é que essa frase, por mais popular que seja, por mais que seja dita num contexto cotidiano que se refira a nós mesmos, o fato é que Jesus Cristo, apresentado na Bíblia, apresentado nos Evangelhos, foi alguém que veio ao mundo para cumprir a missão do Pai. E fazendo o bem a todos, ele mesmo não conseguiu agradar a todas as pessoas. Se você vê, por exemplo, o que acontece aqui no Evangelho de Marcos, nós temos a prova real dessa verdade. Por melhor que Jesus fosse, por ele ser, mesmo ele sendo perfeito, nem mesmo isso impediu de receber a oposição, a inveja, os ciúmes daqueles que deveriam dar o exemplo, daqueles que eram os religiosos, mas o que ele recebe é total rejeição, é total repúdio. É interessante que o Evangelho de Marcos, ele começa com uma tonalidade dizendo que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e todo este capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que antecede ao texto que nós lemos, nos fala abertamente da glória de Jesus. O princípio do Evangelho está aqui revelado. O Messias chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é batizado por João Batista, o Espírito desce sobre ele como pomba e ele ouve as belas e doces palavras do Pai: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Capítulo 1 fala de como as multidões ficam impactadas, de como que Jesus atrai a atenção, e o que você percebe é que a resistência ao Filho de Deus, a desaprovação com relação ao Filho de Deus, acontece apenas por parte de Satanás e dos seus demônios. Jesus é tentado, Jesus coloca para fora demônios. E quando a gente vai para o capítulo 2, fechando o capítulo 1, a coisa muda. Agora a oposição não é só espiritual. A oposição agora ela começa a partir de homens extremamente duros de coração, apesar de ser rigorosamente religiosos. São os escribas, são os fariseus,
que arrazoavam no seu coração contra Jesus. Não importa se Jesus curasse, não importa se Jesus expelia demônios, não importa se Jesus estava pregando com integridade a palavra de Deus. Havia ali pessoas tomadas de inveja, de rancor, de amargura, procurando defeitos em Jesus, procurando ver se Jesus, de repente, a teologia dele daria uma escorregada aqui, uma derrapada numa outra curva. Esses eram os escribas e os fariseus, que criticam Jesus, por Jesus comer em companhia de pecadores, em companhia de publicanos. São esses homens que vão procurar defeitos em Jesus, que criam contendas e controvérsias tolas com Jesus, porque os seus discípulos colhiam espigas para comer no sábado. E Jesus os rebate, e Jesus repreende, dizendo: vocês precisam ter a misericórdia de Deus no coração de vocês, porque Deus valoriza muito mais o que está no interior de vocês do que a mera prática religiosa de sacrifícios. Não é à toa que quando você vira para o capítulo 3, o que você observa de cara é que o impacto de Jesus, o médico dos médicos, é tão grande que isso faz com que os seus opositores comecem a se entender, a tramar, a conspirar para tirar a vida de Jesus, e pior, até o acusam de estar em aliança com o diabo. Em outras palavras, nem Jesus agradou a todos. Por mais que Jesus seja o médico dos médicos, é fato que isso provocou diversas controvérsias com aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador. Mas um outro fato que fica evidente é que, por mais que Jesus não agradasse a todos, isso não impediu as suas curas. Isso não o reteve. Isso não fez com que ele deixasse de ser o médico dos médicos e continuasse curando. No entanto, o texto que nós lemos, que fala de um episódio de cura, nos mostra que das curas de Jesus, a maior de todas elas é significativamente mostrada nesse texto, apontando para a necessidade de eu e você entendermos o que Jesus de fato quer curar no nosso coração. Qual é a cura que é a mãe de todas as curas? Qual é a cura de Jesus que as outras curas que ele pratica nos evangelhos, todas elas apontam para essa cura como central e como principal? Esse médico dos médicos nos fala da maior de todas as curas, que é perfeitamente operada no coração daquele que reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É nesse sentido que Jesus Cristo, como você lê no verso 1, estava em Cafarnaum, onde, como nós já sabemos, ele desenvolve um ministério muito forte, muito intenso, e muitas pessoas não se aguentam e vão procurar Jesus, vão se afluir, como diz o texto, para a casa em que Jesus estava. Conforme o verso 2, era tanta gente que nem mesmo junto à porta daquela casa eles achavam lugar. Jesus vê essas pessoas se aproximando deles e faz o que ele sempre fez, e faz o que ele veio fazer nessa terra: anunciar a palavra de Deus. A missão central de Cristo é anunciar o evangelho do reino de Deus, as palavras de salvação determinadas pelo Pai que está nos céus. Ali estavam muitas pessoas, amigos de Jesus, discípulos de Jesus, gente sedenta e faminta pelo agir de Jesus na vida, e talvez também gente que só queria as bênçãos de Jesus. Talvez alguns curiosos estivessem ali, mas o texto nos mostra que também ali havia alguns fariseus. Haviam esses opositores de quem nós falamos, escribas, pessoas religiosas,
pessoas bem criadas na tradição judaica, pessoas cheias de inveja e com o coração perturbado profundamente, porque este rabino, este mestre novo, está atraindo, está enchendo uma casa. As multidões querem ele, querem estar com ele e querem as bênçãos dele. Nesse contexto, conforme o verso 3, há um enfermo em especial. Há uma pessoa que está sofrendo de paralisia. O verso 3 diz que alguns vão ter com ele e conduzindo um paralítico, que era levado por 4 homens. Mais uma pessoa desafortunada do seu tempo, alguém que não conseguia andar. E conforme você lê no verso 4, tamanha era a multidão que eles não conseguiam se aproximar de Jesus. Eles tentavam buscar o médico dos médicos, mas a multidão, a aglomeração, bem diferente dos nossos dias, não é verdade? Mas a aglomeração, os empecilhos humanos, impediam que eles tivessem acesso ali à presença de Jesus. E aí, sendo assim, eles pensam o seguinte: olha, não é isso que vai nos impedir de buscar o médico dos médicos. Não é isso que vai nos impedir de buscarmos a Jesus. Eles sobem, os 4 amigos sobem para o eirado, para o telhado da casa, que era o ponto correspondente em que Jesus estava, observam a direção, calculam, eles fazem um buraco no teto e baixam um leito ali com cordas. E exatamente na frente de Jesus, e você imagina essa cena. O telhado das casas não era feito de laje, de tijolo, mas era uma espécie mais frágil de telhado, feito com vegetação, feito com uma manta grossa de barro batida, fácil de ser aberta. E esses homens amarram a maca desse rapaz e descem o paralítico na frente de Jesus, parando tudo, dizendo: se a multidão está aqui, nós não vamos deixar de buscar Jesus, nós queremos a presença de Jesus, nós queremos ver o que Jesus pode fazer. Veja o que é a persistência, veja o que é a necessidade do coração de quem precisa buscar a cura de Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, a maior de todas as curas que nós vamos entender nesse texto, ela é buscada com persistência, com resiliência, com vontade, com reconhecimento e com esforço, com quebra de barreiras para se aproximar de Jesus, com superação de obstáculos. E aí, Jesus vê aquela cena, vê aquele esforço todo para buscar a sua presença, vê aquele homem descendo com cordas, amarrado pelo teto da casa, e quando Jesus vê a fé desses homens, o verso 5 diz que Jesus olha para esse paralítico e diz assim: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E a pergunta que fica: mas como assim perdoados os pecados? O homem não estava ali para ser curado de uma paralisia? Que história é essa, Jesus? O texto não mostra que este homem tenha aberto a sua boca e pedido: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas Jesus Cristo, que conhece os corações, que sabe das nossas necessidades e que tem ali a oportunidade de mostrar para aquelas pessoas qual é a maior de todas as curas, quais são as bênçãos que de fato Jesus quer derramar na vida deles. Ele vira para esse paralítico, alguém que não merecia nada de Jesus, alguém que, como eu e você, somos pecadores, separados de Deus por natureza, e fala diretamente ao coração dele: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe por que Jesus diz isso, meus irmãos? Porque Jesus afirma ali a sua autoridade de curar não somente o corpo, mas também de curar a alma. Jesus considera que não há bênção material que Ele pode nos dar, não há condição física que Ele pode nos dar como bênção
que se compare à maior de todas as curas, que invade a nossa alma, que recupera a nossa condição de gente separada de Deus para sermos reconciliados com aquele que nos chama de filhos, aquele que com Jesus Cristo nos adota como Pai, aquele que cura a enfermidade do nosso ser, que realmente nós precisamos de cura, que é termos os nossos pecados perdoados e cancelados na presença de Deus. Fica claro o que Jesus está mostrando aqui, meus irmãos. O pecado é a maior de todas as doenças. Uma enfermidade grave que causa uma separação indesculpável da santa lei de Deus. O pecado é a doença que leva à morte do coração. Doença esta que tem sido bastante ignorada nos dias de hoje. Doença esta que nós muitas vezes damos até outros nomes e não reconhecemos o que o pecado de fato é. Isso é muito pior do que qualquer enfermidade física. Isso é pior do que a paralisia. Isso é pior do que lepra ou do que o coronavírus ou de qualquer outra doença, porque isso leva a nossa alma a uma condição de nunca estarmos recuperados. Nos leva à morte espiritual, nos leva ao inferno. E Jesus, percebendo essa necessidade, ele vira para este paralítico e na presença de todas aquelas pessoas e diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Tome aqui a maior de todas as curas, meus irmãos. Qual é a cura na nossa vida que nós podemos obter se comparada à eterna salvação dada por Deus em Cristo Jesus? Pense comigo, de que adianta nós termos uma saúde boa? De que adianta nós termos uma condição física estável se a nossa alma permanece doente, enferma e longe da presença de Deus? O que Jesus está curando aqui é exatamente aquilo que todos nós precisamos. Nós podemos ser pessoas muito bem fisicamente ou até muito equilibrados emocionalmente, se a nossa alma estiver enferma, se os nossos pecados não forem confessados a Jesus, se nós não reconhecermos a nossa condição humilde e frágil na presença de Deus. Nós podemos viver até uma vida boa, nós podemos até praticar esportes, nós podemos até ter um vigor físico invejável, mas a nossa alma será lançada no inferno, porque o pecado nos leva a uma paga, a um salário, que é a morte. E Jesus está curando esse homem, derramando sobre ele a maior de todas as curas, quer dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque o médico dos médicos, ele não cura apenas o nosso corpo, mas o seu principal interesse é que a nossa alma esteja sarada, curada, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, a maior de todas as curas, ela desafia o coração incrédulo e o coração meramente religioso, que não toma decisão por Cristo, que não reconhece em Jesus, sendo o médico enviado por Deus, sendo filho de Deus, que veio ao mundo para curar. E aí os versos 6 e 7 nos mostram que ali estavam alguns escribas assentados ali, vendo aquilo tudo, e eles arrazoavam no seu coração, eles dialogavam consigo mesmos, pensavam e tinham o seguinte pensamento: olha, por que esse Jesus está falando desse modo? Isso aí é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados só é Deus, né? E eles fazem essa pergunta retórica: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Gente maquinando o mal contra Jesus, gente que, ao invés de se alegrar com a cura,
com a cura da alma desse paralítico, prefere ficar ali catando erros em Jesus, comparando o que Jesus pode fazer para ver se tem algum erro em Jesus. Eles dizem o seguinte: não, isso aí está errado. Né? Pouco importa se os pecados desse homem foram cancelados. O que está acontecendo é que Jesus está blasfemando, porque somente Deus pode perdoar os pecados, meus irmãos. Que coisa terrível! Que almas doentes! Que enfermidade terrível que se abate no ser desses escribas e fariseus. Em vez da alegria, em vez do contentamento, em vez de reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, que é o médico dos médicos, esses escribas tão preocupados em achar erros em Jesus e procurando uma oportunidade de acusarem Jesus. É interessante que o que eles falam no seu coração, de fato é verdade. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, na lei, nos Salmos, nos profetas, trazem uma única verdade. Somente Deus pode perdoar pecados. E ninguém mais tem essa prerrogativa, ninguém mais tem o poder de perdoar os pecados. Essa é uma ideia amplamente divulgada no Antigo Testamento. O que eles falam até não está errado. O problema desses escribas, dos fariseus e de tantos outros homens da religião judaica é que eles falam isso não para reconhecerem Jesus como Deus encarnado, como Deus verdadeiro que entra na história para curar as almas, para reparar as feridas do ser, para levar as almas ao encontro com o Pai, com a salvação. Mas eles falam isso para encontrar uma oportunidade para repudiar a Cristo nos seus corações, meus irmãos. Quantas e quantas vezes esse tem sido o nosso problema? Ao invés de nós olharmos para Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, nós temos procurado justificar tantas coisas, procurar curas em tantos e tantos outros recursos e artifícios dos nossos dias, ao invés de crermos que se Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus, será que Ele não pode, juntamente com isso, nos dar todas as coisas? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes Ele o entregou para nos salvar a todos nós, será que com Jesus Deus não nos dará graciosamente todas as coisas? Esses fariseus e escribas, no seu coração, eles manifestam uma postura incrédula e sem qualquer razoabilidade. Eles colocam-se em oposição contra Jesus Cristo. E o verso 8 nos diz que, sendo assim, Jesus, percebendo logo isso, pelo seu espírito, que eles assim arrazoavam, ele se volta para esses escribas e fariseus e coloca o coração deles à prova. Ele pergunta: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão arrazoando estas coisas no coração de vocês? Não é? Olha a demonstração de que Jesus de fato é Deus. Ele é onisciente. Ele nem pede para que os escribas e os fariseus digam o que eles estão pensando, mas Jesus, já pelo seu Espírito, percebe o que está passando na mente deles, meus irmãos. Nenhuma verdade no nosso ser está oculta ao poder de Jesus. Não é? Jesus é de fato Deus. Jesus é alguém que de fato poderia pronunciar o que ele pronunciou. Você está perdoado dos seus pecados, para aquele paralítico. E Jesus prossegue dizendo, verso 9, o que é mais fácil de fazer? Para eu que sou Deus, dizer a esse paralítico que os pecados dele estão perdoados, ou dizer, levanta, toma teu leito e anda? O que é mais fácil para Jesus, meus irmãos? Salvar a nossa alma, de nós não irmos para o inferno, ou simplesmente dizer que uma doença vai embora e essa doença vá?
não é? Se Jesus pode o mais, se Ele pode curar a nossa condição espiritual, que para Ele é o que realmente importa, será que Ele graciosamente não vai nos atender em oração? Será que para Deus é mais desafiador curar o nosso corpo, se Ele mesmo morreu numa cruz para nos libertar dos nossos pecados? E é isso que Ele está dizendo para os fariseus: olha, eu sou onipotente, perdoar o corpo ou a alma para mim é o mesmo esforço, porque eu tenho autoridade, tanto nos céus como na terra. E Jesus fala mais uma coisa no verso 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, para que vocês entendam isso, para que vocês saibam quem eu sou, Jesus se vira para o paralítico de novo e diz para ele: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Interessante que o termo Filho do Homem, e Jesus fala aqui no verso 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Essa é uma expressão na Bíblia que aparece no Evangelho de Marcos umas 14 vezes. E sempre designa Jesus Cristo como aquele servo sofredor, aquele que está caminhando para a cruz, aquele que está caminhando para fazer a vontade do Pai, vindo ao mundo para dar a sua vida no lugar do seu povo. Mas o Filho do Homem, pelo seu poder e glória, ele ressuscita e toma assento à direita do Pai em glória, de onde ele vai voltar, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E esse Cristo, esse Filho do Homem está dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho poder, seja nos céus, seja na terra, para perdoar pecados, meus irmãos, porque Jesus Cristo venceu a morte e o inferno, sendo o único nome, o único que pode pronunciar essas palavras. Jesus, o médico dos médicos, é aquele que tem a maior de todas as curas que nós podemos desejar nessa vida. E ele fala para aqueles homens, ele fala para mim e para você: saibam de uma coisa, eu tenho autoridade para perdoar os pecados. E sendo assim, se eu tenho essa autoridade, eu posso fazer uma cura demonstrativa. Eu posso curar para mostrar essa minha autoridade. Então eu digo para esse paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, porque isso simboliza aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, não apenas com o nosso corpo, mas também com a nossa alma, curando o nosso ser, dizendo ao nosso coração também: levanta-te, toma o teu leito, anda, vai para a tua casa, seja liberto dessa enfermidade. E a ordem de Jesus é instantânea. A maior de todas as curas revela essa autoridade de Jesus. O verso de número 12, então, nos fala que Jesus dá essas palavras e aquele homem se levanta imediatamente, sem fisioterapias, sem fazer um pilates. Aquele homem se levanta, toma o seu leito e se retira à vista de todo mundo, a ponto das pessoas que estão ali se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: nós jamais vimos coisa assim. A glória de Jesus é manifesta. A multidão fica perplexa com aquele Salvador e glorifica a Deus por jamais terem visto tamanha manifestação do poder de Deus, meus irmãos. Será que tem sido assim com a gente? Será que, se nós estivéssemos nesse meio, presenciando esse milagre de Jesus, a minha pergunta é: nós estaríamos junto com essas multidões que se admiram com Jesus, que se alegram com Jesus, que percebem a bênção de Jesus
e o conteúdo dessa bênção, que é reconciliação com o Pai, que é perdão dos nossos pecados? Ou será que nós ficaríamos lá com os fariseus, com os escribas, questionando Jesus, procurando outros erros em Jesus, duvidando de Jesus, não percebendo o que de fato Jesus está ensinando ao nosso coração, que é a necessidade do nosso ser plenamente curado por aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem a autoridade para dizer para a doença que ela vai embora, mas também que tem autoridade para dizer para o nosso pecado, para o nosso coração caído, também fique curado desse mal. E assim a nossa vida se ajustar de uma forma que a gente agrade a Jesus, que a gente reconheça a nossa condição de pecadores e reconheçamos que Jesus é de fato aquele que pode nos curar. De que lado nós estamos, meus irmãos? Será que o nosso coração hoje não precisa ser despertado para nós termos a mesma sensação dessas multidões, de olharmos para Jesus e dizermos assim: nossa, nós nunca vimos coisa igual, que coisa maravilhosa, é isso que o Salvador fez. Será que, meus irmãos, nós perdemos na nossa vida a capacidade de nos maravilharmos com os grandes feitos de Jesus, em especial nos maravilharmos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que é a maior declaração de cura que nós podemos ouvir, e que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que nunca mais a maior de todas as doenças, que é o pecado, tivesse qualquer controle sobre a nossa vida. Que decisões nós temos que fazer, meus irmãos? Que aplicações nós fazemos ao nosso ser? Nós entendemos, mais uma vez, que Jesus é o médico dos médicos. Inegociavelmente, inequivocamente, essa verdade se afirma na palavra de Deus. Mas é preciso que a gente perceba que Ele veio ao mundo e Ele também age na nossa vida, não apenas para nos abençoar com bênçãos materiais, não apenas para curar o nosso corpo quando nós ficamos doentes e aí nos voltamos para Ele, mas Ele veio ao mundo para nos salvar da maior enfermidade de todas, que é o pecado, a nossa natureza, que por si só nos separa de Deus, as nossas enfermidades do nosso ser, que devem ser identificadas. Jesus veio ao mundo para nos curar de tudo isso, para nos tornar novas criaturas, e que nós, reconhecendo isso no nosso coração, que a gente identificando o que precisa ser mudado na gente, Jesus nos chama para termos essa persistência que esse paralítico teve, de se aproximar, de se esforçar, de buscar a Jesus, de romper barreiras, de tirar do nosso coração aquela teimosia de vida, aquela insistência em coisas erradas, que nós dificilmente conseguimos nos apartar. Mas se nós olharmos hoje para Jesus, não há enfermidade no nosso ser, na nossa cura, no nosso coração, no nosso corpo, senão a salvação, o perdão dos nossos pecados e uma nova atitude de vida, uma nova reação ao fato de que Jesus nos livrou do império das trevas e nos levou para o reino maravilhoso da sua glória, o reino de Deus que entra na nossa vida, opera no nosso coração e nos transforma. Nós precisamos entender que Jesus, sendo o médico dos médicos, Ele tem para mim e para você a maior de todas as curas, e isso é uma necessidade do nosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, por mais que nós já tenhamos ouvido isso, reconhecer a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, e sendo assim, nós podemos ouvir dele essas doces palavras: filho, seus pecados estão perdoados.
né? Reconhecendo a Cristo como Salvador, como médico dos médicos, como aquele que tem a maior de todas as curas, nós podemos ter uma nova vida diante dele. Meus irmãos, eu repito, de que adianta uma vida regalada em prazeres, de que adianta uma vida cheia de saúde, cheia de oportunidades nesse mundo, se a nossa alma continua doente e enferma na presença de Deus? Se assim nós procedemos, tão logo, não apenas a morte vai nos encontrar, mas nós vamos encontrar a morte. Mas se nós nos voltarmos, como esse paralítico se voltou, para o médico dos médicos e recebermos dele a maior de todas as curas, ele pode, de fato, ele tem poder para nos corrigir, para nos transformar e para salvar a nossa alma. Nós temos que reconhecer essa necessidade. E sendo assim, meus irmãos, nós podemos ouvir de Jesus esse pronunciamento, essa palavra de libertação que nos diz: os seus pecados estão perdoados. Levanta de onde você está, toma o teu leito, pegue as suas coisas e siga apenas a Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Jesus Cristo, de fato, possa ser reconhecido na nossa vida como o único que pode verdadeiramente nos libertar de qualquer enfermidade que nós tenhamos, especialmente as enfermidades da nossa alma, perdoando os nossos pecados e nos levando para uma vida abundante e cheia de graça, que é um prenúncio para a vida eterna, em que nós teremos para sempre com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Talvez seja essa a nossa maior necessidade nessa noite. Deus bendito, amado Pai, nós aqui, Senhor, invocamos o Teu nome e cremos, Senhor, que tudo que está na Bíblia é a verdade, Senhor. É a verdade que nós precisamos entender. É a verdade, Senhor, que nós precisamos deixar que ela lute conosco e vença, Senhor, o que precisa ser vencido no nosso coração, Senhor. E cure, Senhor, o que estiver precisando ser curado ainda no nosso ser, ó Deus. Nós aqui, Senhor, na Tua presença, com a nossa mente, com a nossa inteligência, Senhor, nós compreendemos que não há cura que se compare ao Teu perdão, Senhor, que se compare com o fato de nós sermos regenerados pelo Teu agir, Senhor Jesus. Mas, Senhor, é tão difícil que isso aconteça às vezes, ó Deus, porque o nosso coração, Senhor, nem sempre entende quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo conosco, ó Deus. Mas em nome de Jesus, o que nós queremos te pedir, Senhor, é que se há alguém ainda hoje com o seu coração duvidoso de reconhecer a Jesus como Salvador da alma, que essas barreiras, Senhor, espirituais caiam por terra, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor promova a cura em muitos corações, em muitas almas, Senhor, dando, Senhor, a tantas e tantas pessoas que nos escutam nessa noite, Senhor, um novo coração pronto para obedecer a Jesus, pronto para seguir a Jesus e a Ele somente, Senhor. Ó Deus, que pela Tua graça, que pelo Teu amor e pela Tua bondade, Senhor, o Senhor faça resplandecer essa luz divina, Senhor, sobre as almas que ainda precisam ter um encontro contigo, ó Deus. E que sendo assim o Senhor mostre qual é a verdadeira cura que nos livra, Senhor, para sempre dessa enfermidade terrível que é o pecado, Senhor. Nos ajuda nisso, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos de Ti a cada dia, Senhor. E que, sendo assim, a gente viva de uma forma que Te agrade, ó Deus. Que a gente não viva, Senhor, com um coração meramente religioso, Senhor, apegado, Senhor, a meros ritos que nós aprendemos dos outros, ó Deus. Mas que hoje
a gente olhe para Jesus Cristo e tenha prazer somente nele, Senhor. E tudo que nós, Senhor, fizermos em adoração, em palavra, Senhor, em declaração, ó Deus, de louvor a Ti, seja fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ó Deus. Ó Deus, abençoe as famílias, Senhor, aqui representadas. Ó Deus, esteja, Senhor, com esta situação, ó Deus, do coronavírus, da pandemia, Senhor, dos isolamentos, ó Deus. Orienta, Senhor, esta nação a, Senhor, tomar decisões sábias, ó Deus, diante deste caso. Senhor, ser com as autoridades, ó Deus, seja, ó Deus, com o retorno às atividades de muitas pessoas, ó Deus. Que o Senhor nos conduza sempre pela Tua mão, sempre, Senhor, pelo Teu Espírito, a fim de que a gente reconheça a Tua verdade, ó Deus. É isso que nós queremos, ó Deus. E é isso que nós precisamos, e nós choramos, e Te louvamos, e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a vocês do Instagram e do Facebook, nós aqui encerramos mais um culto ao Senhor, mas o nosso culto continua na vida. O desafio grandioso da alma é nós continuarmos adorando a Deus nas nossas relações, nas nossas profissões, levando sempre o nome do Senhor Jesus ser reconhecido e ser proclamado em tudo que nós praticamos. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê uma semana repleta da sua presença e derrame sobre o seu coração todas as curas que você precisa. Mas você precisa confessar a Jesus. Talvez seja essa a dificuldade de muitos de nós. Então que o Senhor faça com que isso fique claro para você e dê sabedoria para você a viver a sua vida e a andar nos caminhos do Senhor, sempre com aquele amor grato, fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos ajude em oração cada vez mais, para que todos possamos sempre partilhar da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e nos vemos na quarta-feira, às 19h30, em nome de Jesus. Amém, esposa? Amém. Muito obrigada, irmãos, pela presença de todos mais uma vez. É uma grande alegria ter você conosco e uma semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz e que Deus abençoe a sua vida.